Boa noite, Felipe. Aqui na frente. Luiz Assado, GE. Você hoje optou por começar com o Carrascal, deixar o Samuel Lino no banco. Queria entender um pouco dessa sua escolha. E o Carrascal, acho que em todas as posições que você colocou ele no campo, ele rendeu, né? Ele deu a resposta dele. Então, queria que você falasse um pouco desse jogador e também da entrada do Lino no segundo tempo, que entrou bem também. Obrigada. Primeiro, porque encaixava muito no plano de jogo do que eu pensava, onde poderíamos machucar a defesa do Racing, e passava muito pela posição que o Carrascal estava ocupando, né, no campo no primeiro tempo. E também pensando numa eventual troca no segundo tempo, para o Lino já pegar o lateral mais cansado, com o jogo mais aberto. Eu acredito que funcionaria melhor com essa estratégia. Optei por essa opção. O Carrascal, sabemos todos da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque e está num grande momento. E os jogadores que estão num grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. Felipe, boa noite. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Na fase anterior, o Flamengo saiu aqui do Maracanã com uma vitória por 1 gol de diferença e teve o Estudiante lá na Argentina, aquele cenário que a gente já sabe. E hoje, de novo, construir essa vantagem, é uma vantagem, começa a semana que vem, vencendo por 1-0. Queria que você falasse os principais aspectos do aprendizado da fase anterior, tendo em vista que agora, de novo, chega nessa situação de jogar no estádio adversário, tendo a pressão e sabendo que vai ser atacado por já estar na vantagem no placar desde o apito inicial. A vantagem, ela é simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso, porque para nós, ou para mim principalmente, eu não conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Sabíamos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito fortes que ele tem. Todos vimos o Fortaleza na fase de grupos, todos vimos a Recopa contra o Botafogo, o poder que esse time tem em transições. Então é importante construir essa vitória, criar chances, e assim fizemos, criamos as chances. O gol veio no final, queríamos que tivesse vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos da equipe, de uma equipe madura que está com muita confiança. Felipe aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. O jogo começou muito ruim, assim, digamos, para o lado do Flamengo, né? O Racing pressionando bastante, com um volume de jogo maior. Depois, no segundo tempo, teve essa melhora. O Flamengo finalizou 19 vezes, né, na partida, conseguiu ali fazer o gol e depois, no finalzinho, também quase fez o segundo. Enfim, eu queria entender como é que você vai preparar essa equipe para esse jogo da volta, tendo em vista que você está a um passo aí de uma decisão de Libertadores, né, agora como treinador. O Racing não tem jogo no final de semana, o Flamengo vai a Fortaleza. E aí eu queria entender como é que você vai preparar para esse jogo da volta, já que tem essa vantagem mínima. Jogo muito ruim no primeiro tempo. Eu tenho que... Bom, segundo talvez a tua expectativa e os seus olhos, né? Mas segundo o que eu esperava totalmente um adversário muito difícil, que eliminou todos os times que veio pela frente, uma semifinal de Libertadores. E que o Racing fez naquele momento para que o primeiro tempo tenha sido muito ruim. A expectativa de que o Flamengo tivesse 20 chutes no gol e tivesse feito 4-0 talvez leve você a pensar que tenha sido muito ruim. Eu não vi assim. Nosso time construiu com paciência todos os nossos ataques, dominamos muito bem e tentamos fechar a força que eles têm, que são essas bolas no espaço, e essas bolas principalmente para o atacante deles, que é um jogador super interessante. Vindo de 48 horas, uma coisa que eu expressamente pedi, que o jogo do Palmeiras fosse no sábado, para ter 4 dias para esse jogo da Libertadores. Não foi, 48 horas, menos 72 horas para o jogo. Entre Palmeiras, que foi um jogo super exigente mentalmente, e um jogo da Libertadores, até então o jogo mais importante do ano. Então estou orgulhoso de todo o esforço que meus jogadores fizeram e a vitória é muito válida. Felipe, Sereto aqui da Parabot Plus. Nos chamou a atenção quando você tirou ao mesmo tempo o Pedro e o Arrascaeta. Não sei se o Pedro fez questão física, ele estava com um problema no punho, o Arrascaeta não sei o motivo, você pode falar. E aí também depois entrou o Samuel Lino,
que vem sendo criticado pela torcida e parece que hoje precisou ficar no banco de reservas para mostrar qualidades para a torcida. Chamou muita atenção, ele foi destaque no segundo tempo. Queria que você falasse sobre isso. O Pedro teve um chute no braço, né, dele e agora foi fazer exame no hospital para ver realmente o alcance dessa lesão, sendo um jogador que usa muito o braço para se proteger. E ele estava muito incomodado com isso e eu sentia que o time baixou fisicamente também. Já aproveitei, o Arrascaeta também nesse momento sentia que tinha baixado fisicamente e não estava encontrando as vantagens para ele, até mesmo porque esses times costumam marcar de forma individual o Arrascaeta. Em todos os jogos contra times argentinos foi assim, principalmente com ele. Então optei por colocar jogadores que atacassem o espaço, que eu acreditava que era o momento de atacar. E a entrada do Lino foi muito importante porque, como eu falei, já pegou um jogo mais aberto, onde o lateral não tinha ajudas. E outra vez, às vezes pro jogador é incômodo, né, sair do time titular e ir para o banco, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que todos são importantes, todos jogam em funções e momentos diferentes da temporada. Vamos precisar de uns ou de outros, né? Então o importante é que o Lino voltou a se sentir bem outra vez, fez um gol que foi anulado, mas se sentiu outra vez com confiança. Isso porque nós precisamos muito dele, é um jogador muito importante para mim. Boa noite, Felipe, aqui Sidão Marina, Litoral News, aqui. Todo mundo tá lá. Boa. Foi um jogo onde as duas equipes, né, travaram uma grande batalha, acho que digno de semifinal de Libertadores da América. Carrascal hoje, né, teve uma grande partida e ainda conseguiu fazer o gol para a equipe do Flamengo. Mas para o jogo da volta, né, olhando para um cenário de um Racing que vai precisar buscar o resultado, você espera um jogo deles parecido com o de hoje, o próprio Flamengo mais parecido com o de hoje, ou alguns ajustes na sua visão precisam ser feitos? Eu imagino um Racing parecido, claro que sempre vão existir ajustes, porque da mesma forma que você está me perguntando o que eu vou fazer na quarta-feira que vem, eu ainda vou assistir o jogo, vou rever várias vezes para ver que detalhes podemos pegar e que pistas que o jogo deixou para poder montar o plano para a volta. E da mesma forma eles, né? Mas nós temos que esperar um Racing, a melhor versão do time deles. Um Racing impressionante, tentando buscar o resultado a todo momento e tentar anular essa força que tem o ataque deles, que é um ataque muito perigoso. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Hoje a gente viu um Racing apostando muito na bola longa, né? O Estudiantes tentou isso, trouxe muita dificuldade para o Flamengo, mas hoje contra o Racing o Flamengo foi muito bem nessa bola. Teve, na minha visão, algumas dificuldades na bola aérea defensiva. Não sei se você enxergou isso também durante a partida, queria que você falasse sobre isso. E queria que você falasse como é que está o Léo Ortiz, se dá para contar com ele para o jogo da volta. A bola parada defensiva, você fala? Isso, bola parada defensiva. Okay. Bom, se vocês assistiram mais jogos do Racing, essas bolas longas não foi especificamente por causa do Flamengo. A forma que eles têm de jogar, eles se sentem confortáveis de colocar muitos jogadores na última linha e explorar essa bola longa, porque eles têm um atacante que é muito determinante nesse tipo de jogo, e eles exploram muito essa jogada. Então, claro, sempre cria dificuldades, o Palmeiras também fez, o Estudiantes também fez, e isso cria dificuldade para todos os adversários. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, você espaça teu próprio time e também nos dá vantagem a nós, né, nessa segunda bola. Sobre o Léo Ortiz, esperar... conseguiu... Porque, sinceramente, quando eu vi o Léo Ortiz sair no outro dia do gramado, fui pessimista. Esperava que não poderia contar já com o Léo para a temporada. Ter o Léo recuperado e com dor ainda, mas estar no banco, para mim é o maior presente que a gente podia ter tido para essa reta final de temporada. Um jogador muito especial. Felipe, aqui, boa noite. Normalmente, quando a gente vê os times virem jogar aqui no Maracanã, principalmente quando é decisão de 2 jogos, sendo o primeiro aqui, eles vêm com uma postura para empatar o jogo e tentar decidir em casa, que é mais fácil. Eu esperava, particularmente, uma postura assim do Racing hoje. Jogar mais atrás, picotar o jogo, fazer uma cera. Queria saber a sua opinião, se o Racing ter proposto o jogo no primeiro tempo, ter vindo para cima, isso te surpreendeu de alguma forma, ou você já esperava realmente essa postura por parte do técnico deles? Obrigado. Bom, eu esperava porque assim, eu assisti muito, eu e a minha equipe, nós assistimos muitos jogos
do Racing e a forma que eles têm de jogar. É muito difícil um treinador mudar muito a forma e o modelo de jogo que ele tem, né? Um time que joga assim, em todos os lugares que eles vão. Às vezes pressionam mais forte, às vezes não tão forte, fazem alguns ajustes para o plano de jogo especificamente, mas eu esperava esse Racing que eu vi hoje, um Racing super vertical, tentando explorar o tempo todo as costas da nossa defesa e principalmente agressivo na marcação. Agressivo, eles são muito agressivos. Os times argentinos são fortes nesses duelos e aconteceu praticamente tudo o que esperávamos, né? E eu acredito que eles também da gente. Então foi um jogo aberto, mas acredito que as melhores chances tenham sido nossas e uma pena não ter saído com um resultado ainda melhor, mas é um resultado justo. Felipe, aqui no meio, boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, o Flamengo hoje saiu vitorioso com uma vitória, mas pelo placar mínimo. E olhando nas redes sociais e até mesmo em alguns pontos do Maracanã, a gente vê muitos torcedores com clima até de como se o Flamengo tivesse perdido. Eu queria que você comentasse a importância de uma vitória, mesmo que não seja num placar tão grande, é uma vitória. Em uma semifinal de Libertadores, como você falou, um jogo difícil contra uma equipe que veio para jogar contra o Flamengo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a importância de, mesmo com placar mínimo, garantir uma vitória em um jogo desse. Obrigado. Cada torcedor pode ter saído daqui com uma sensação, o que fica, se eu fosse torcedor, se eu estivesse na arquibancada, é a luta que os jogadores deixaram tudo no campo, tudo que tinham no campo contra o Palmeiras e tudo que tinham e mais contra o Racing hoje na Libertadores. Esse time quer muito. É um resultado, como eu falo sempre, a gente não controla. 1-0, empate, às vezes vamos perder. O futebol é assim. Mas o que me deixa feliz como treinador e me deixa representado de uma forma que me deixa muito orgulhoso é a entrega desses jogadores em cada segundo, em cada metro quadrado do campo e isso começando pelos da frente, começando por Pedro e Arrascaeta, hoje Luiz Araújo e Carrascal. Isso é o que mais me deixa orgulhoso e é o que faz o nosso time ser tão sólido da forma que está. Felipe, Simon Lé do Coluna do Fla. A gente está vivendo uma crise da arbitragem no Brasil, né? Você mesmo já falou sobre isso recentemente. No jogo da Libertadores aqui contra o Estudiantes, a gente teve aquele problemão também, com aquela expulsão injusta do Plata. E hoje, incrivelmente, né, se é que dá para dizer assim, a arbitragem foi muito boa, né? Tanto que a gente nem falou dela até agora, nesse momento. Porém, no jogo de volta, na Argentina, a gente sabe que, historicamente, os árbitros tendem a ser um pouco mais caseiros e a torcida faz muita pressão, o time faz muita catimba. Como é que você pretende preparar o time para esse tipo de enfrentamento que, se já foi desafiador contra o Estudiantes, provavelmente será muito mais ainda lá em Avejaneda? Contra o Estudiantes, no jogo de volta, foi uma arbitragem muito boa. Hoje também foi muito boa. O que eu sinto é que o árbitro ele entra com a pressão do jogo, não a pressão do ambiente externo, né? E isso faz ele apitar de uma forma muito serena, muito tranquila, sendo que é um jogo muito tenso e tomou boas decisões. Assim, realmente esperamos que o árbitro do próximo jogo esteja no mesmo nível de serenidade, que o árbitro não seja protagonista, como você mesmo falou, que a gente não fale dele. Isso quer dizer que o futebol ganha, os jogadores são os protagonistas. Felipe, boa noite. Eric Viana, do Mundo Bola Flamengo, parabéns pela vitória. O Carrascal hoje criou, driblou, fez gol, jogou muita bola. Queria te perguntar se essa é a mais pura definição de um abridor de latas que o Flamengo tanto buscou. Obrigado. Bom, o Flamengo busca jogadores com muita qualidade, com jogadores que sejam diferentes, com a bola no pé, que saibam o que fazem, mas principalmente o que me deixa feliz do Carrascal é que é um jogador que melhorou ainda mais desde que ele estava lá na Rússia e a chegada dele aqui. A tomada de decisão no terço final, perto da área, é um jogador ainda mais letal do que era. Eu não sei se em algum momento da carreira dele ele teve tão criativo e tão determinante perto da área. Isso é o que me deixa mais feliz, essa evolução dele. Mas esse jogador que o clube foi buscar foi muito estudado e sabíamos da qualidade que ele tinha quando fomos buscá-lo. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá.
Você muitas vezes justificou a escalação do Samuel Lino como uma questão tática, sem a bola e tudo mais. Hoje, na entrada do Carrascal, eu queria a sua análise da parte tática, porque todo mundo sabe que ele realmente fez uma ótima partida, mas como você enxergou a função tática do Carrascal com essa saída do Lino do time? Obrigado. Como eu falei na primeira pergunta, foi a característica do Carrascal encaixava mais para o que eu queria em função do plano de jogo, que os espaços que eu achava que iríamos encontrar contra o Racing, principalmente no primeiro tempo. Também tem a ver com o segundo tempo, como eu achava que o jogo ia ser, e a troca do Lino potencializaria mais ainda o que eu achava que seria o jogo. Deu certo em partes, né? Algumas partes sim, outras não tanto, mas, como eu falei, sempre pensando no que é melhor para a equipe. Felipe aqui, Rock Hudson, canal do Rock Hudson. É o terceiro bom jogo do Flamengo pós-parada da data FIFA, né? O Flamengo faz um grande jogo contra o Botafogo, outro jogo grande contra o Palmeiras e agora contra o Racing. O quão importante foi para você ter todo esse elenco sem convocações também, tanto na parte física e na parte tática também, que você vê que tem funções que o Flamengo tem feito muito bem, até com o próprio Carrascal, que é o novo Coringa. O quão importante foi para você ter todo esse elenco e o que mudou diante da data FIFA para agora? Bom, sempre que temos tempo para treinar, uma semana cheia para treinar, se recuperam conceitos que vão se perdendo, detalhes micro que talvez aí passem desapercebido pelos jornalistas ou pelos próprios torcedores, mas para mim, como treinador, não passa. E esses detalhes a gente precisa do jogador fresco para trabalhar, para ter horas no campo para poder treinar. Esse é o primeiro. Depois, a data FIFA serviu para recuperar alguns jogadores na parte física mesmo. Por exemplo, o Luiz Araújo fez uma semana incrível na data FIFA, o Pedro fez uma semana extraordinária, e tudo isso os credencia, potencializa muito mais o físico deles para eles poderem aguentar a sequência, para poder aguentar os 90 minutos com a alta intensidade que o jogo do Flamengo pede. Por isso é sempre importante ter essas pausas para a gente poder recuperar, principalmente os jogadores aí que estão nesse processo de somar minutos, né? Então, por isso que foi bom. Aqui Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da HCRN, parabéns pela vitória. Você destacou a agressividade na marcação do Racing, também a imposição física deles na marcação. Queria saber de você, mesmo diante da boa atuação do Flamengo, uma boa vitória com placar magro, você acha que faltou algo a mais no Flamengo ofensivamente para construir um placar um pouco mais elástico e ter uma facilidade maior para o jogo de volta? Sim, fazer mais gols, né? Claro que seria melhor, mas sempre que você, no futebol, você prepara um jogo, você tem que entender quais são as forças, os pontos fortes do adversário. Como eu falei bem antes para você, o Racing é um time que contra-ataca muito forte e que está acostumado, muito acostumado a partir a própria equipe. Eu vi contra o Vélez, por exemplo, foi um jogo totalmente partido, ida e volta. É uma coisa que não nos interessava. Então, às vezes, você escolhe correr mais riscos ou menos riscos, e eu optei por ter um ataque mais sustentado, principalmente para não expor tanto os contra-ataques. Pode ser que, se eu tivesse exposto mais a equipe, teria sido um placar mais elástico, mas também pode ser que estaríamos aqui falando agora com uma derrota. Então, eu tomo as decisões e o resultado final é o que é, mas o que eu vejo, como eu falei, é a atuação dos jogadores e o que eles criaram, como eles se sentiram no campo, se eles conseguiram encontrar os espaços, se divertiram no jogo, e esse é o meu trabalho. Boa noite, Felipe, aqui, Natália Brasil, Damas do Esporte. Como a colega falou, o Racing tem a semana cheia, mas o Flamengo enfrenta o Fortaleza, briga pela liderança do campeonato, né? Desde o início da temporada ficou claro que o Flamengo vem realmente para buscar o Campeonato Brasileiro também. Então, queria saber de você se você já está... Você sempre diz que pensa, né, sempre na partida seguinte. Então, se há alguma possibilidade de poupar jogadores, se você vai com força máxima, se você já está pensando alguma coisa em relação a isso. Bom, não. Agora o jogo mais importante do ano é o Fortaleza. É uma final para nós, temos que tentar aí vencê-los. Eles estão numa situação complicada, delicada. Nós temos 2 desfalques, começar por aí, é o Pulgar e o Carrascal. E temos que ir lá para vencer. A partir de amanhã, começar a estudar o Fortaleza e ver como a gente pode tentar ganhar esse jogo para poder disputar com o Palmeiras até o final e com o Cruzeiro até o final. Felipe aqui, Júlio Miguel Neto, S1 Live e Desflá. Felipe, algumas outras coletivas passadas,
você falou que o termo, né, abre aspas, vocês falam como se o Bruno não soubesse fazer gols. Isso foi no jogo contra o Botafogo, foi até uma pergunta que eu fiz para você. E hoje o Bruno perdeu uma oportunidade no gol do Carrascal que poderia, lógico, o placar não sair do zero. O que eu vou fazer a pergunta para você é o seguinte, você também usou o termo em que o Michel estava imparável nos treinos. Eu queria te perguntar por que o Michel, você está treinando tão bem assim, por que a opção do Bruno entrar e está com uma dificuldade de fazer gols no momento em que não vive com números, né? Você falou inclusive que o Bruno tem números. Os números dele esse ano não são os números como é da história do Bruno Henrique como atleta do Flamengo. E aí eu te pergunto por que não o Michel, pela opção de repente dele entrar do lado. Você acabou de citar que o Samuel Lino entrou para jogar nas costas no lateral que estava cansado, e no lado direito, mesma coisa, o jogador estava bem exausto. Por que não a opção de repente colocar o Michel, já que ele tem treinado tão bem, como você mesmo falou, tem sido imparável. E se o campo fala, e se o jogador se escala, por que não? E a opção do Bruno? Porque o Bruno entrou no lugar do Arrascaeta, no meio, e o Michel, eu já estava com o Plata no campo, na direita, e não quis tirar o melhor jogador do jogo, que era o Carrascal. E para o Michel entrar, teria que entrar o Carrascal. O Michel, sim, está muito bem. Está muito bem. E no final das contas eu tomo as decisões que eu tomo pensando no que é melhor para a equipe, e hoje foi o Bruno. Amanhã ou no jogo do Fortaleza, quem sabe seja o Michel. Felipe, boa noite. Aqui é Bruno Castanha, de Papo Futebol Clube. Queria tirar uma dúvida com você, Felipe. Um jogo desse é difícil, uma vitória importante, Libertadores. O Flamengo teve algumas faltas, não só no jogo de hoje, mas falando especialmente no jogo de hoje, faltas próximas a áreas, frontais, e o Flamengo não tem um grande aproveitamento nessa bola. Mas aí muitos torcedores têm a dúvida, por que, por exemplo, o Pulgar, que é um jogador que sempre bateu faltas no time que ele jogou, e no Flamengo já bateu boas faltas também, por que ele não tem essa oportunidade, de repente, de bater essas faltas próximas a áreas, na área, já que ele é um bom batedor? Obrigado. Tem o Eric, tem o Carrascal, que bate, tem o Luiz Araújo, que bate bem também, treina bem. É difícil, sabe, porque as faltas diretas não tem tempo para treinar. No jogo, quem jogou contra o Palmeiras não pode chutar, treinar um número elevado de faltas, e também bola parada, escanteio, existe um risco se você ficar batendo escanteios, os jogadores com menos de 72 horas. Então é difícil treinar esse tipo de jogadas, né? Mas sempre que tem tempo, eu gosto que eles treinem, eu gosto que eles pratiquem com barreira, e aí sim, os aproveitamentos são baixos no Flamengo e no futebol mundial, né? Cada vez barreiras mais altas, goleiros melhores, e é difícil, mas é uma coisa assim que se pode treinar e podemos melhorar. Felipe, Gil, boa noite. Superando Gigantes Esportes, parabéns pela vitória. O treinador, geralmente, ele é um estudioso, e você é um dos treinadores que a gente sabe que realmente gosta de estudar tudo sobre futebol. Indo por esse ponto de vista, por esse pensamento, qual foi o maior mérito que você viu na equipe adversária, que trouxe dificuldade para a sua equipe, e, na sua visão, qual o melhor mérito na noite de hoje, além do gol da sua equipe, diante da equipe do Racing? O maior mérito para mim que tem o Racing é como eles se adaptam e se ajustam, os jogadores dentro do campo, perante as dificuldades que eles têm. Então, às vezes, eles são superados, eles têm uma inferioridade, 3 jogadores do lado deles, dois ou três jogadores, eles estão em inferioridade, e eles tomam decisões aonde sempre são positivas na forma defensiva, na fase defensiva. Isso, as equipes argentinas, e aí entra muito aquele negócio, é uma equipe que sabe sofrer, sabe jogar sem bola, não tem problema em jogar sem bola. Então, para mim, essa é a maior dificuldade. E o que mais? O mérito do time para mim foi a paciência em não virar um jogo anárquico em todo momento, acreditaram no plano de jogo, e esse para mim era o melhor caminho até o gol adversário.
Boa noite, Felipe. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Parabéns pela vitória de hoje. Boa sorte também no jogo de volta. Eu não gostaria de passar essa coletiva sem que a gente pudesse perguntar para você sobre a opinião de uma notícia que surgiu hoje, quando você foi campeão da Copa do Brasil. Inclusive, você citou os meninos do Ninho, e hoje tivemos a notícia de que foram absolvidos os réus. No caso, claro que o juridiquês não é o nosso ramo, mas eu queria saber de você o sentimento que você teve com essa notícia, se você talvez comentou sobre os meninos do Ninho hoje no vestiário, como forma talvez de estímulo, não sei, mas óbvio que a noite termina com uma sessão boa de vitória, mas imagino que talvez seu dia não tenha começado de uma forma muito boa. Eu gostaria que você pudesse comentar para a gente como recebeu essa notícia e o que ela gerou talvez em você. Obrigado. Não, todos vocês sabem a conexão que eu tenho muito forte com esses meninos, e eu sempre vou no memorial que tem lá no Ninho, fico sozinho lá. E sobre a justiça, realmente eu não estou nada por dentro disso. A única coisa que eu estou por dentro independente do que aconteça, da dor que esses pais sentem, né, e sentirão para sempre, de não ter os filhos com ele. Não existe nada que possa apagar ou amenizar essa dor que eles sentem hoje. Por isso que eu sempre volto a repetir, eu estou aqui para ajudar qualquer um deles que quiser. Eu converso com alguns, tenho muito carinho por eles e me coloco à disposição sempre com o que eles precisar. Estou aqui para ajudar, e como eu sempre falo, enquanto eu estiver aqui, eles jamais serão esquecidos. E nada, é isso aí. Acabar mandando um abraço para todas as famílias que estamos juntos nessa dor.